Eis que você resolve comprar um carro usado aqui no Paraguai. Você já fez a sua residência temporária, você já fez a sua cédula paraguaia. Quais são os cuidados que você tem que ter para não cair em uma cilada? Isso é o que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Nós estamos aqui morando há pouco mais de 20 dias aqui no Paraguai. Passei por essa experiência de comprar e antes de comprar, pesquisar bastante sobre essa vontade e concretizá-la, né, comprar esse carro. E para isso conversei com paraguaios, conversei com advogados aqui do Paraguai, pesquisei também por mim mesmo no Código Civil aqui do país. Tem um buscador que é o melhor de todos, que tem acoplado aí inteligência artificial e busca e te dá a resposta com fonte, né? Se você sabe qual que é essa inteligência artificial, deixa aqui nos comentários que eu vou responder que sim, ou se você tiver dúvida qual é, eu também vou responder qual é essa, que me ajudou muito nas informações. Então, dentro desse arcabouço, né, eu pude perceber quais os cuidados que eu deveria ter ao estar adquirindo um carro usado aqui no Paraguai. Então, é um país que basicamente importa 99% dos carros, né, vem do Japão, vem da Coreia, muitas vezes vem até usado do Chile, e por conta e tem práticas aqui que são culturais do país, e para quem vem do Brasil, até você ter a noção do que se pode e o que não pode fazer, e principalmente, às vezes, até alguma coisa que pode, mas não é recomendável. Então, é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Esse é o canal Simplificando o Paraguai. Então, vou dividir em tópicos, né? E vou começar a falar sobre esses tópicos do mais raso ao mais profundo. Então, a primeira parte é a parte mecânica, né? E um cuidado que você tem que ter em qualquer lugar que você for comprar um carro usado. E aqui, vamos dizer, especialmente porque tem muito, tem menos ruas asfaltadas, tem muitas ruas empedradas, que eles falam aqui, que é como se fosse um paralelepípedo, e também tem estradas de chão, né? Então isso vai exigindo muito da suspensão, da mecânica, do motor ali, do automóvel. Portanto, é muito prudente que você faça essa verificação do carro usado com um mecânico de confiança que possa te acompanhar nas lojas, né? Possa fazer essa verificação, se você não tiver, obviamente, essa experiência. Então, essa é a primeira parte. Outra parte é a questão estética. Então, justamente por conta desses empedrados, nesses empedrados tem muitas pedras soltas, e essas pedras soltas, propriamente até as que não estão soltas, vão batendo ali na lataria do carro e vão riscando e vão fazendo pequenos arranhões. Então, é muito comum que nesses carros usados venham com algum tipo de detalhe. E também quando você está aqui no Paraguai, você começa a perceber que muita gente não faz essa manutenção da lataria justamente porque vai arrumar num dia para estragar no outro. Então, isso é uma questão que a gente vê aqui, então, e isso é uma coisa que você vai ter que ter um pouco desprendido quando estiver buscando o seu carro usado. E aí vamos falar sobre valor e preço. Nós não temos aqui no Paraguai uma tabela FIPE, algo que dê um padrão de preço quando você vai fazer essa compra do carro usado. Aí o que você faz normalmente é a busca no Facebook Marketplace, que é o lugar mais quente. Aqui é muito cultural essa utilização dessa ferramenta, e aí você consegue, a partir de várias buscas dentro de um carro específico, por exemplo, Toyota ABC. Aí eu vou atrás do Toyota ABC e pesquiso em Cidade Leste, pesquiso em Assunção, e assim eu consigo ter um referencial para saber se está num bom preço ou não. E outro assunto relacionado ao preço é que tem o contado, que é o à vista, e aí é o básico, né? Você dá o dinheiro e a pessoa te dá o carro, e tem o financiado, que é o financiado pela loja. Você que vem para o Paraguai, você é como se estivesse nascendo, portanto, você não vai ter acesso a crédito bancário, mas as lojas fazem financiamento, que eles chamam por assinatura, né? Solo firma, que fala aqui, e aí você pode parcelar normalmente até 48 vezes, mas você dá uma entrada,
que é chamado aqui de entrega, e aí você parcela o saldo em até 48 vezes. Eu não aconselho, porque se você fizer o cálculo, dá um juros muito alto, até brinco que é um juros de Crefisa, não compensa, né? Não, mas é melhor até você pegar um crédito com esse prazo no Brasil, que sai mais barato do que pegar o crédito direto aqui nas lojas. Geralmente, aliás, sempre os carros considerados sem uso, que na realidade significam sem uso no Paraguai, são aqueles que são importados, na maioria das vezes, do Japão, vêm sem a placa e precisam passar por um processo que eles chamam aqui de nacionalização do carro. Então, esses sem uso são mais valorizados, são mais caros, justamente porque não viveram aqui o empedrado do Paraguai, então eles estão esteticamente mais bonitos, mais inteiros em tese. Outro ponto importante em relação a carro sem uso no Paraguai, aquele que é importado normalmente do Japão, é que ele vem com garantia. Geralmente a garantia de 1 ou 2 anos, essa garantia pela própria loja que está revendendo para você, em cima do volante, do câmbio e muitas vezes do motor. Geralmente essa trinca que vem da garantia, o volante, uma curiosidade, é que muitos vêm do Japão, o volante fica do lado direito e aqui altera-se para o lado esquerdo. E aí por isso a lógica de ter essa garantia é interessante para você que está querendo um carro usado, mas sem uso no Paraguai, porque tem esse adicional, essa segurança a mais, que é essa questão da garantia pela loja. Uma observação que é importante ter, ele vem sem placa. Portanto, precisa passar por um trâmite burocrático para conseguir colocar a chapa, né, que eles falam aqui, que é a placa, no seu automóvel, que ele é usado, mas é sem uso no Paraguai, mas para fins de anúncio eles colocam sem uso. Ele pode parecer que é um carro novo, mas na verdade é sem uso no Paraguai, justamente por isso ele precisa passar por esse trâmite burocrático de colocar a placa, mas normalmente a loja que está vendendo esse carro já faz esse trâmite por um preço adicional aí que vai girar em torno de 1.500.000 guaranis, 2.500.000 guaranis, depende da loja. Isso aí vai dar 1.000, 2.000 reais. Então, falando especificamente daqueles carros que já têm a placa, né, que já são utilizados aqui, já foram utilizados aqui no Paraguai, já tem a placa, e aí você vai ver nos anúncios, primeiro dono, segundo dono, terceiro dono, quarto dono, o que significa isso? Isso é muito importante que você saiba, porque significa que aquele carro já passou por várias pessoas, né? Isso até é uma coisa óbvia. Então, primeiro dono, segundo dono, terceiro dono, quer dizer que o terceiro dono foi o terceiro possuidor desse carro no Paraguai. E é importante saber disso porque eles têm uma prática comercial de fazer um contrato em cima do outro. Então, nós temos como padrão uma cédula verde, eu vou colocar aí na edição do vídeo também, mas parece com essa aqui, e ela é, na verdade, o documento de propriedade daquele veículo. E o que ocorre muitas vezes é que eu pego esse primeiro dono, quem consta aqui é como se fosse o primeiro dono, né, ou o único dono que eles chamam aqui, e eu faço contratos para outras pessoas. Então, se eu sou o quarto dono, já teve 3 contratos anteriores. Esses contratos são firmados num cartório, que se chama escribania, e para fins de polícia, de trânsito, isso tá legal. Então, para esse fim, você ser o quarto dono, o terceiro dono, você está legal desde que você tenha feito esse contrato. E aí, se você for o quarto dono, por exemplo, você andar com todos os contratos que vieram anteriormente, mais isso que eu mostrei agora, a cédula verde. Você pode optar por transferir o automóvel para o seu nome, isso é juridicamente mais seguro, só que muitos paraguaios, essa cultura de não transferir, ela existe porque para transferir para o seu nome vai ter um custo adicional. Esse custo geralmente vai de 3 a 5% do valor declarado do carro, mais um custo fixo, que é taxa administrativa, honorários ali do escrivão, para fazer essa escritura pública de transferência,
transferência que vai variar entre 600 a 1 milhão de guaranis. Então, a depender do valor do veículo, a gente está falando aí de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões e pode ir subindo a depender do valor do veículo. Então isso aí, né, 1.500, 2.000, 3.000 reais para você transferir para o seu nome é uma taxa pesada e por isso, culturalmente, muitos paraguaios não fazem essa alteração, vão fazendo apenas por contrato, que são contratos firmados no cartório, ou seja, tem força legal, mas não tem a mesma validade de uma escritura pública de transferência que daí é, concretamente está no seu nome, né? Aí não tem dúvida nenhuma, aí você não vai ter problema, porque o primeiro dono, aquele que está com o nome nessa cédula verde que eu mostrei, se divorciou, teve qualquer tipo de problema, de repente você pode ter uma influência negativa dentro no seu veículo por conta disso. Então a parte mais segura é você transferir a cédula verde para o seu nome, para sua propriedade, mas como eu falei, culturalmente isso não é feito e um cuidado que você tem que ter, portanto, é ver se já é um carro que já vem de vários donos. Porque muitas vezes, se já está muito para frente o dono, já teve 4, 3 donos, nem se sabe quem é a pessoa que está na cédula verde. E aí, para você conseguir transferir para o seu nome, você teria que ingressar com um processo na justiça. Ou seja, se não saber o paradeiro do José da Silva, que é quem está na cédula verde, ou José da Silva, né, vamos dizer assim, que é quem está na cédula verde, você tem que ingressar na justiça, ou seja, vai ser um problema para você essa questão, principalmente porque se você for com esse carro pro Brasil, a Polícia Rodoviária Federal ou até a Polícia Militar pode encrespar e não aceitar simplesmente os contratos ali, a sequência de contratos que você vai carregar contigo. Curta aqui o vídeo se fizer sentido para você, se te adicionarem alguma coisa. Nós temos uma comunidade gratuita também, que as pessoas têm contato direto comigo, pelo WhatsApp, ali pela comunidade. E temos outros vídeos aí falando sobre cédula, sobre residência. Por fim, além da cédula verde que eu falei, tem a questão da habilitação do veículo, não é a sua licença de conduzir, não é a sua habilitação, é a habilitação do veículo. Basicamente é como se fosse o IPVA daqui, mas é um valor muito menor que aplicado nos estados do Brasil. Então é 0,3% do valor que eles têm de referência, que um órgão governamental estipula esse valor de referência. Se o carro é mais velho, vai havendo uma depreciação, e aí você paga 0,3%. E aí vai variar entre 100 mil guaranis a 300, 400 mil, 500 mil no máximo guaranis por ano. Então isso dá aí 80, 90, 400 reais, então um valor bem abaixo do que a gente tem de IPVA, o que é praticado no Brasil. E um detalhe, essa habilitação do veículo é por município, né? Então aqui um exemplo, ó, esse é o de Presidente Franco. Eu vou colocar aí também na edição e aqui vem aqui, ó, com uma data de validade, válido por 1 ano, e é um ponto que também você tem que prestar atenção quando for comprar o seu veículo, porque ele pode vir já com essa habilitação feita e ter mais 1 ano, 8 meses, ou pode estar atrasado. Então, uma questão que você tem que perguntar para saber exatamente como está a questão da habilitação do veículo. Então são esses pontos de atenção quando for comprar um carro aqui no Paraguai. Você pode rodar com esse carro no Brasil, é permitido desde que os documentos estejam corretamente. Você tem que ter uma habilitação paraguaia para dirigir um carro paraguaio, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Você tem que ter a cédula verde, preferencialmente em seu nome. Se você gostou desse vídeo, peço novamente o like, se inscreva no canal, nós temos uma comunidade gratuita que podemos trocar ideias aí pelo WhatsApp, e por esse vídeo é só, valeu!